Olha, a nossa Constituição garante um monte de direitos, certo? Mas já parou para pensar se todos eles funcionam exatamente do mesmo jeito? A resposta, talvez surpreendente, é não. É isso mesmo. Existem direitos que já nascem prontos para usar, enquanto outros são mais como uma promessa, sabe? Precisam de uma mãozinha da lei para se tornarem realidade. E é justamente isso que a gente vai desvendar nesta análise. Então fica a pergunta no ar. Só porque um direito está lá, escrito no papel, bonitinho, quer dizer que já dá para sair exigindo na prática? A resposta é: depende. Entender de onde vem esse depende é o que faz toda a diferença para compreender a verdadeira força da nossa Constituição. Vamos começar pela primeira categoria, então. Pensa nesses direitos como aquele aparelho que já vem com pilha inclusa. Tirou da caixa, já está funcionando com força total. Não precisa de mais nada. O nome técnico para isso é eficácia plena. E o que isso quer dizer? É bem simples. No exato momento em que a Constituição entrou em vigor, esses direitos já estavam valendo 100%. O Congresso não precisa criar nenhuma lei nova para explicar, para ativar, para nada. Eles são auto-aplicáveis. E temos aqui um exemplo muito poderoso: a proibição da tortura. Ponto. Não há o que discutir, não há o que regulamentar. A norma é cristalina, direta e absoluta. É um daqueles direitos que não admitem um mas, um porém. É uma ordem direta, para valer imediatamente. Então, para resumir a eficácia plena, é só ter em mente 3 palavras. A aplicação é imediata, valendo desde o primeiro segundo, é direta porque não precisa de nenhuma lei fazendo a ponte, e é integral, ou seja, ninguém pode diminuir ou restringir o alcance desse direito. É o direito na sua forma mais pura e forte. Agora vamos para uma categoria um pouquinho mais complexa. São direitos que também nascem prontos para uso, mas sempre tem um mas, né? Eles vêm com uma espécie de observação de que o seu alcance pode ser ajustado por outra lei. O nome disso é eficácia contida. A norma já nasce produzindo todos os seus efeitos, igual à plena. A diferença é que o legislador pode criar uma lei para, como o nome já sugere, conter o exercício desse direito. Mas atenção, essa limitação só pode acontecer se for para proteger o interesse coletivo. O exemplo clássico é a liberdade de locomoção. O direito de ir e vir é livre, mas perceba a parte final, nos termos da lei. Essa pequena frase é a chave de tudo. É como uma porta que a Constituição deixa aberta para que a legislação defina certas regras, como, por exemplo, a exigência de passaporte para sair do país ou restrições sanitárias em uma pandemia. Então veja só a diferença. A aplicação ainda é imediata e direta. A grande virada de chave é que ela não é integral. O direito existe e está valendo, mas uma lei futura pode chegar e, digamos, desenhar as fronteiras do seu exercício. E, finalmente, a nossa terceira categoria. A melhor analogia aqui é pensar num móvel que chega na caixa. As peças estão todas lá, a promessa do móvel existe, mas ele só vai funcionar de verdade depois que alguém for lá e montar. Essa é a eficácia limitada. Aqui, a Constituição nos dá uma promessa, aponta uma direção. Mas para que essa promessa saia do papel e vire um direito que pode ser exigido na prática, o Congresso precisa agir, precisa criar uma lei específica para regulamentar a coisa toda. E o exemplo da defesa do consumidor ilustra isso perfeitamente. A Constituição de 88 prometeu que o Estado defenderia o consumidor, mas, olha a expressão-chave ali de novo, na forma da lei. Foi essa porta aberta que permitiu a criação do Código de Defesa do Consumidor anos depois. Sem ele, a promessa seria só uma declaração de intenções. Isso mostra como a aplicação aqui é completamente diferente. Ela é indireta, imediata, porque precisa da ponte que é a lei. E enquanto essa ponte não é construída, o efeito da norma é reduzido. Ela funciona mais como um mapa para o legislador do que como um direito pronto para o cidadão. Ok, passamos pelas 3 categorias. Agora, para organizar as ideias de vez, vamos colocar todas elas lado a lado num resumo bem prático. Essa tabela resume tudo de forma perfeita. Na eficácia plena, aplicação total, sem precisar de lei. Na contida, aplicação imediata, mas uma lei pode restringir. E na limitada, a aplicação é indireta e depende totalmente de uma lei para existir na prática. Os exemplos da tortura, da locomoção e da defesa do consumidor deixam essa diferença muito nítida, não é? Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa na vida real?
Porque entender essa diferença é a chave para saber como e quando exigir um direito que está garantido na Constituição. Saber isso nos permite identificar quais direitos são para ontem e podem ser exigidos direto na Justiça. Ajuda a entender por que alguns direitos, embora ativos, podem ter limites. E o mais importante, nos mostra quais promessas da Constituição ainda estão na fila de espera, precisando de lei nova. Ou seja, isso nos diz se a luta deve ser no tribunal ou no Congresso. E isso nos leva a uma reflexão final. A nossa Constituição é cheia de promessas de eficácia limitada. A proibição da tortura é uma realidade imediata. Mas quantas outras garantias ainda estão na caixa, esperando a lei que vai, finalmente, dar vida a elas? Fica aí uma boa reflexão.